Aplicação de Lean na empresa Grupo Faulin. Otimizando os processos de transporte para redução de desperdícios. Projeto Interdisciplinar 6, realizado pelo aluno Fábio Marciotto Moreno, sob orientação do professor Dr. Gustavo Pinto Petrechem. Escopo do projeto. Com o objetivo de apresentar um panorama sobre este projeto e os principais tópicos que serão abordados, sendo eles o plano de projeto, a introdução, os mapas e o epílogo, nós utilizamos o mapa mental que auxilia na compreensão sobre o conteúdo em sequência. Epígrafe. Para a empresa excelente, a inovação é a única coisa permanente. Thomas J. Peters III, escritor e economista americano, especializado em práticas de gestão de negócios, nascido em 7 de novembro de 1942. O Grupo Faulin ele teve a sua origem familiar, onde a sua marca Faulin é um sobrenome de origem italiana, e ele vem atendendo há mais de 40 anos o mercado da construção civil. É constituído de 8 unidades, sendo 6 cerâmicas, uma fábrica de treliças e uma fábrica de malha pop. Faulin. Ampla linha de produtos para a construção civil. Excelência em todas as etapas. Inovação constante. Compromisso com a qualidade. Mapeamento do fluxo de valor atual, VSM. VSM atual. Esse é o nosso VSM atual, do Grupo Faulin, com o processo de trefilação do mapa de fluxo de valor. O nosso processo começa com a ordem de compra, matéria-prima. O nosso fornecedor ele entrega semanalmente 250 toneladas de matéria-prima e essa entrega é realizada de segunda a quinta-feira. Esse produto ele é passado pela inspeção do material. Quando ele vem do fornecedor, é realizada essa especificação técnica para ver se está diante da norma. Depois do processo de inspeção, aprovado, ele passa para a etapa de recebimento e descarga. Essa etapa ela é realizada com 3 funcionários, onde eles trabalham 3 turnos e se revezam entre eles. Depois da etapa de recebimento e descarga, ela passa para a próxima etapa, que é a etapa da trefilação. Antes de chegar na trefilação, essa mercadoria, essa matéria-prima, ela passa para o estoque de trefilação através da empilhadeira. Um operador ele realiza esse processo de transbordo dessa mercadoria. Chegando no processo de estoque de trefilação, ela passa para a próxima etapa, onde a trefilação em si, a produção desse material, é realizada também com 3 funcionários, realizada em 3 turnos, onde eles se revezam também. Depois da trefilação, o material pronto, ele vai para o estoque de produto acabado, também realizado por um operador da empilhadeira. Depois do estoque de produto acabado, ele também passa para a outra etapa,
através do operador de empilhadeira, que seria a expedição. Na expedição também existe 3 funcionários, onde se revezam em 3 turnos. E depois desse processo de expedição, ele vai semanalmente ao cliente final, onde gerando todo o processo, a ordem de pedido. Ou seja, podemos observar aqui neste processo que nas 2 primeiras etapas, que seria a etapa de inspeção de material, recebimento e descarga, um processamento excessivo. Já nas etapas, na terceira etapa, na quarta, na quinta e na sexta, nós observamos um desperdício de transporte e também uma movimentação desnecessária nessas etapas. Esse é o nosso VSM atual. Vídeo. Aguarde o carregamento. Esse é o processo de trefilação. Esse pedaço de metal em que o técnico está nas mãos se chama fieira. Esta fieira é o que dá a medida ao fio máquina, que seria a matéria-prima introduzida nesta máquina. Essa unidade se chama coletadora, onde é colocado a fieira e fixado com essa ponteira, onde o operador ele rosqueia ela pressionando junto a essa unidade. Este é o fio máquina, que é o material bruto, onde ele vai ser trefilado, obtendo a medida do processo. Podemos observar outros componentes da máquina. Esse é o produto, material sabão, que serve para dar liga no processo de trefilação, que se chama cabeçote. Este cabeçote ele é introduzido no fio máquina, ele passa por rondanas. Essas rondanas, ela posteriormente vai ser acionada nesse cabeçote puxador. O técnico ele gira essa alavanca ela vem puxando o fio máquina. Podemos observar que já no primeiro cabeçote já foi feito o processo e aqui será passado no segundo cabeçote. Na ponta desse fio máquina é acionada uma corrente. Essa corrente, na ponta dela, ela tem um puxador, onde o operador ele fixa essa corrente no cabeçote e o puxador ele aciona a ponta do fio máquina. Esse processo serve para ir tirando a tensão do fio máquina. Todo esse processo apresentado e continuaremos abordando é o processo de setup da máquina de trefilação, a qual, para cada medida necessária no processo, é passado o fio máquina na medida compatível. Esse é o chamado escalipador. Esses escalipadores são rondanas, onde o fio máquina passa, tira a tensão e solta um pó do fio máquina. É um processo em que vai limpando o fio máquina.
Aí já observamos os cabeçotes puxando esse fio máquina. Essa primeira bitola é a bitola maior, onde ela vai sequentemente, ela vai diminuindo o seu diâmetro. Vamos observar o fio máquina em sequência nos cabeçotes. Nos tensionadores. Cabeçotes puxando os tensionadores, passando pelo outro cabeçote de rondana. E esse processo vai sendo realizado até que o material ele é trefilado, saindo na medida exigida do processo. Este é um rolo onde todo esse fio máquina, todo esse produto acabado, ele é enrolado, se tornando em bobinas. Esse é o escalipador, tirando a tensão do fio máquina. E ele solta um material, ou seja, uma casca que fica sobre o fio máquina. Podemos observar nesses reservatórios que é um pó que é solto do fio máquina. O sabão que nós comentamos, que faz parte desse processo. Os cabeçotes onde vão puxando esse fio máquina. Esse processo já está sendo realizado a trefilação. Tensionadores, cabeçote desmandando, e assim o fio máquina vai pegando sua forma e saindo na medida do processo necessário. O rolo de bobina, onde está sendo enrolado toda a bobina. Esse é o fim do processo da trefilação. Desperdícios do Lean identificados. Oportunidade 1. Desperdício de transporte. Como primeira oportunidade de desperdício, foi constatado em 3 etapas de processo a utilização de apenas uma empilhadeira para a realização da movimentação do material, gerando assim gargalos nos processos e também tornando-os ineficientes. Oportunidade 2. Desperdício de movimentação. A segunda oportunidade de desperdício, ela foi relacionada à movimentação desnecessária de documentos. E além disto, houve desperdício em relação aos ajustes de layout, fazendo com que funcionários gastem tempo desnecessário que poderia ser utilizado em suas tarefas dentro do processo. Oportunidade 3. Desperdício de processamento excessivo. A terceira oportunidade de entrada foi em relação ao desperdício de processamento excessivo, gerado pelos postos de inspeção de material e recebimento e descarga, além do desperdício gerado pela comunicação manual. Plano de ação e correção. Oportunidade 1. Desperdício de transporte. Foi constatado a necessidade de realização de estudos para a melhor movimentação de cargas. Como resultado, a implementação de pórtico rolante sobre os trilhos é a melhor solução para haver a possibilidade de atendimento entre todos os setores que sofrem com o desperdício de transporte.
Oportunidade 2, desperdício de movimentação. A correção dos problemas de movimentação, ajustes de layout e redução de possíveis índices de incidentes ou acidentes, ela possibilitou aos funcionários uma rotina em que não haja com tanta intensidade o desperdício de movimentação. O pórtico rolante sobre os trilhos, ele possibilita a integração e maximização entre os setores e a diminuição de tempo gastos em atividades não pertencentes ao processo e garante também vantagens no processo realizado pelo Grupo Faulin. Oportunidade 3. Desperdício de processamento excessivo. Tendo em vista o desperdício causado pelo processamento excessivo, a eliminação do posto de recebimento e descarga e sua incorporação em apenas um processo, ela possibilitou uma melhoria em relação ao tempo gasto, como por exemplo a manutenção. A implementação de software de gestão integrada, ela possibilitou uma maximização na comunicação em relação aos pedidos, ordens e recebimentos. Mapeamento do fluxo de valor futuro, VSM. Esse é o nosso VSM futuro do Grupo Faulin, sendo o mapa de fluxo de valor. Bom, nessa etapa de ordem de compra, houve uma modificação aqui no processo, sendo que anteriormente, no VSM atual, era realizado de maneira documental. Aqui nós fizemos uma melhoria utilizando de forma eletrônica, através do EDI. Já depois desse processo, que vem a entrada da matéria-prima através do fornecedor, que seria a quantidade de 250 toneladas por semana, e essa entrega sendo realizada de segunda a quinta-feira. Já no processo de recebimento e inspeção de material, no VSM atual, esse processo era realizado em duas etapas. Aqui nós fizemos a unificação do recebimento e inspeção, o que colaborou com o lead time para uma redução também no tempo de processamento, garantindo a maximização dos processos. Depois dessa etapa, o operador de empilhadeira realiza o processo de transbordo da matéria-prima até o estoque de trefilação. Já depois dessa etapa do estoque de trefilação, também nós abordamos um outro método de transporte, onde anteriormente era realizado através de empilhadeira todas essas etapas seguintes. Qual foi a proposta aqui nesse VSM futuro? A nossa proposta foi trocar os operadores aqui de empilhadeira por pórtico rolante. Por quê? Através desse processo, nós conseguimos reduzir o tempo ocioso em que tinha desse processo através de funcionários, reduzindo assim e alocando eles para outra tarefa. Então, passando desse processo aqui, dessas 4 últimas etapas, o operador de empilhadeira pega esse produto da expedição e conduz diretamente para o cliente. Semanalmente vai até o cliente, onde também o pedido, essa ordem aqui que era realizada documentalmente, agora é realizada através de EDIs também. Então, esse foi a nossa proposta através desse VSM futuro. Resultados com a implementação do Lean. Neste slide, é possível observar as melhorias em relação ao transporte e movimentação. A implementação do pórtico rolante, em troca da empilhadeira, possibilitou uma maximização e mudanças em relação ao tempo e também ao trabalho realizado pelos integrantes do processo. A unificação do processo de inspeção e o controle de qualidade junto com o recebimento de cargas, ele proporcionou, além da redução de processamento excessivo,
a melhoria em relação ao lead time e também ao tempo de processamento, sendo visível a grande mudança ocorrida, resultando em 5 dias de lead time e 3.600 segundos de tempo de processamento. Lead time, tempo de processamento e tempo TACT. Para a análise do lead time, utilizamos a regra de 3, sendo 31 dias para X e 12 dias relacionado a 100%. Obtivemos o seguinte resultado. O lead time do VSM futuro ele apresentou uma diferença de 61,29% em relação ao VSM atual. Com relação ao tempo de processamento, também utilizamos da regra de 3, sendo 452.700 segundos para X e 449.100 segundos relacionado a 100%. Obtivemos o seguinte resultado. O tempo de processamento apresentou uma mínima diferença de 0,8% em relação ao VSM atual. Com relação ao tempo TACT, temos uns dados atuais aqui do VSM, que foi o seguinte: 25.200 dividido por 38,4, obtivemos o resultado de 656,25 peças por turno. Já o VSM futuro, utilizando o mesmo dado de 25.200 dividido por 39, obtivemos o resultado de 646,15 peças por turno. Então, a diferença entre o tempo TACT presente no VSM em relação ao VSM futuro foi de 10,1 peças por turno. Em análise a esses dados, relacionados ao lead time, tempo de processamento e o tempo TACT, podemos observar o VSM atual e também o VSM futuro, ou seja, através desses dados podemos obter uma vantagem de 10,1 peças fabricadas a mais por turno. Ou seja, através da implementação do Lean no grupo Faulean, obtivemos uma melhoria contínua nos processos de produção. Ferramentas do Lean utilizadas. Através da proposta de implementação do Lean no grupo Faulean, utilizamos algumas ferramentas para obter esses resultados. Uma delas foi o Kaizen. Sabemos que o Kaizen ela é uma palavra japonesa para a implementação de melhoria contínua. E o objetivo dela é eliminar desperdícios, corrigir problemas de fluxo de trabalho, resolver problemas de negócio e assim por diante. Utilizamos esta ferramenta para obter alguns resultados. Com relação à ferramenta Jidoka, sabemos que o principal objetivo dela é examinar a questão de manufatura no meio do processo e não no final. Também utilizamos essa ferramenta para obter alguns resultados. Com relação à ferramenta 5S, que seria a utilização, a organização, a limpeza, a padronização e a disciplina, sabemos que esta ferramenta ela tem o objetivo de implementar melhorias na eficiência e na qualidade dos processos desenvolvidos pela empresa. Também utilizamos essa ferramenta para tomar algumas ações. Com relação à ferramenta TPM, nós utilizamos ela e o objetivo foi reduzir ao máximo o tempo de inatividade de uma máquina durante o processo de produção, a fim de aumentar a sua eficiência. Diante do Objetivos SMART, utilizamos essa ferramenta para definir metas de maneira produtiva. Com relação aos KPIs, utilizamos esta ferramenta para avaliar e analisar a eficiência da fabricação. Com relação ao ciclo PDCA, esta ferramenta utilizada na gestão de qualidade dos processos, que seriam planejar, fazer, verificar e agir, utilizamos esta ferramenta também para promover a melhoria contínua dos processos. Através de todas as ferramentas, elas foram inclusas nessa sinergia do processo para investigar, mitigar e promover os seguintes resultados e benefícios. Considerações. Bom, através desse trabalho, pudemos observar que com a aplicação do Lean na empresa do Grupo Faulean, pudemos obter bons resultados. Pudemos compreender que utilizando as ferramentas adequadas para cada processo, podemos obter resultados favoráveis com relação à produção, a quantidade de peças produzidas e também os conceitos de uma boa aplicabilidade
destas ferramentas. Esse projeto para mim foi muito importante. Pude compreender e entender a necessidade de se aplicar metodologia do Lean em um processo de uma determinada empresa. Ou seja, aprendi muito com esse método e para mim, com certeza, irei colocar essas metodologias no meu dia a dia. Vou aplicá-las e tenho certeza que vou conseguir obter grandes resultados.